Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa, aqui, da minha casa, informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com Sebastião Soares. Ele é da nova Central Sindical dos Trabalhadores, NCST, e do Observatório Sindical Brasileiro. A gente vai falar sobre um momento histórico que está acontecendo hoje, dia em que esse programa está sendo veiculado, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Um evento que a gente vai discutir um pouquinho e que eu tenho certeza que você vai achar, no mínimo, curioso e também, talvez, a hora de você repensar alguns conceitos. Sebastião, em primeiro lugar, queria te agradecer a gentileza de você despender do seu tempo para essa nossa gravação. Eu estou na minha casa. Conta para mim onde você está. Eu estou na minha casa também, no meu escritório, no processo de isolamento social. A satisfação é minha, fico muito grato. É uma honra participar do seu programa. Eu que agradeço. O programa é meu, é seu, é de todo trabalhador. E aí, na verdade, acho que ele é muito mais seu do que meu, porque você está há muito tempo no movimento sindical no Brasil, né? Queria que você falasse rapidamente, porque você faz parte da nova Central Sindical dos Trabalhadores, e eu queria que você explicasse o que é a nova Central, quando é que ela surgiu, como é que foi esse processo, para o nosso telespectador de casa entender um pouquinho do que é a nova Central. Perfeito. A nova Central, ela surgiu em 2005, na verdade, em junho de 2005. Naquele momento, havia um processo do governo Lula, um fórum que foi criado, Fórum Nacional do Trabalho. E esse fórum tinha a finalidade e o objetivo de fazer uma reforma sindical muito profunda na estrutura sindical brasileira. E teria mudanças na CLT, mudanças no sistema brasileiro de relações de trabalho. Um dos problemas que esse fórum teve foi que ele alijou dos debates as confederações nacionais de trabalhadores, mais de 20 confederações, e passou a ser um fórum exclusivamente centrais sindicais, as centrais sindicais que existiam na época, na verdade, 3 centrais sindicais, as confederações patronais e o governo. Ora, as confederações de trabalhadores não participavam de centrais sindicais. Elas tinham atividade própria. Então, naquele momento, tendo em vista que seria o desmonte de uma estrutura sindical histórica e que essa estrutura não tinha espaço para poder se defender, inclusive, para apresentar uma alternativa, aí nós pensamos. Aí foi a primeira providência foi unificar as confederações. Então foi criado o Fórum Sindical de Trabalhadores, FST, que tem até hoje, é atuante, tem todas as confederações nacionais de trabalhadores participam do FST. Aí o FST nós convocamos uma manifestação em Brasília, em frente ao Congresso Nacional. E fizemos uma grande manifestação, com quase 50 mil pessoas. E eu coordenava a manifestação. Então, lá em cima do caminhão de som, organizando quem falava, quem não falava, tal, eu comecei a pensar. Falei, gente, se nós não nos unirmos, o Lula só vai conversar com o Central. Isso está decidido. Ele não vai nem ter tempo de conversar com a confederação aqui, ali, acolá. Para ele, do ponto de vista prático, é melhor falar com as centrais sindicais. E do ponto de vista dos trabalhadores, é melhor ter a representação nacional das centrais do que ficarem até pulverizados. Então, pensando nisso, eu falei, olha, acho que chama o sistema confederativo, é o sistema sindical brasileiro, que é o sistema confederativo. O que é o sistema confederativo? É a organização oficial da CLT, sindicatos da base, federação no meio e as confederações. Em 2008, o Lula legalizou as centrais, mas as centrais, elas não participam efetivamente da estrutura sindical brasileira. Elas são associações civis de natureza sindical. Tanto que elas não podem fazer convenção coletiva, não podem assinar acordo coletivo. Então, estrutura sindical, ainda hoje, são confederações, federações e sindicatos. Depois, essa estrutura precisa de uma central. E eu vou propor a criação de uma nova central sindical. Aí conversei com o presidente da federação, eu participo da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, na época eu era secretário-geral,
Aí eu conversei com o presidente, João Domingos, falei, João, nós precisamos articular uma central urgente ou nós vamos ficar no diálogo com o governo Lula. E aí passamos a construir. E vimos que a possibilidade de existir a central passaria por nós convencermos o presidente da CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, José Calixto Ramos, que era e ainda é um dos dirigentes sindicais mais respeitados do país, inclusive admirado e reconhecido e elogiado até pelo próprio Lula. Eu fui pessoalmente a conversar com o Calixto. E o Calixto era muito reticente com a central. Não, eu tenho que acompanhar as centrais, tenho que comprar sindicato, tenho que negociar, eu não sou muito disso, tal. E aí ele não mostrou, não teve entusiasmo para a ideia. Entendi. Mas 2 dias depois, eu sou leitor, eu sou jornalista e sou leitor assíduo do Jornal do Brasil, desde o velho Jornal do Brasil. Eu era editor de jornal e eu colocava o pessoal que estava formando redação para copiar a matéria do JB, que na época era o melhor texto que existia. Então, eu sempre tive o hábito de acompanhar o JB. E eu lendo o JB, eu vi uma pesquisa do IBGE, 62% dos sindicatos brasileiros não tem central sindical. Aí eu procurei o Café Calixto, não precisam comprar sindicato nenhum, está aqui, vamos trabalhar nos excedentes. E aí ele topou a ideia. Aí, durante um ano, nós percorremos o Brasil todo, fizemos plenários em todos os estados, isso durante o período de 2004, convocamos um congresso para junho de 2005, e fizemos um congresso em Brasília com mais de 6 mil delegados. Foi o maior congresso para a criação de uma central sindical na história do Brasil, financiado exclusivamente pelo movimento sindical, sem um centavo de ajuda de governo, de quem quer que seja. E aí nós fundamos uma central sindical. Isento. Oi? Completamente isento. Isento, completamente isento. Criado pelo trabalhador, financiado pelo trabalhador. Exatamente. Sem nenhum tipo e com uma característica, sem nenhuma relação partidária. Nós não temos nenhum vínculo com qualquer partido. Respeitamos todos os partidos, temos o nosso campo, né? O campo do trabalho geralmente é no campo da esquerda, mas não significa com isso que nós estamos vinculados ou sejamos correia de transmissão de qualquer partido. Então, e a central cresceu, e aquilo que a gente achava que seria um projeto muito difícil, de repente a central cresceu e rapidamente conquistou o registro. Hoje é uma das 6 centrais oficialmente existentes. E nós trabalhamos, a nossa perspectiva sempre foi a unidade. Nós achamos que aqui, eu sou de Minas Gerais, e aqui tem uma frase que catitu fora da manada é comida de onça. Então nós achamos que trabalhador dividido é trabalhador que está exposto à exploração patronal, à exploração de governos. Nós não entendemos que é possível a relação de sindicato com governos, porque qualquer governo que seja ele tem vários interesses para atender. E não vai ser sempre um governo de trabalhadores. Mesmo o governo Lula não era um governo de trabalhadores, que ele tinha lá relações com os empresários, relações com o mundo político. Então, nós daríamos uma disputa para qualquer governo, os trabalhadores têm que disputar os seus direitos, os seus interesses, os seus projetos. Então, por isso que nós sempre defendemos a unidade, independente de partido, independente de governo. E hoje nós estamos aí. Somos uma das 6 centrais sindicais e temos a satisfação de termos contribuído para essa grande unidade, que é a primeira vez que acontece essa unidade sindical desde 1963. Curiosamente, eu sou o diretor-geral do Observatório Sindical Brasileiro, Codesmit Riani. Riani foi um grande dirigente sindical brasileiro, dirigente sindical histórico. Riani era presidente do CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, em 63. E Riani, quando fez a manifestação, grande manifestação, no comício de março de 1963, foi a última grande unidade das centrais sindicais. E o Riani faz 100 anos esse ano. Então, até nós acreditamos que esse 1º de maio é até uma homenagem a Riani. Depois de 100 anos, nos 100 anos dele, depois de 63, é a primeira vez que nós construímos no 1º de maio uma unidade tão ampla e tão grande no Brasil, uma questão que é necessária e fundamental. Talvez, nos últimos anos, nada tenha sido tão ameaçador para o trabalhador como esse governo em que a gente está vivendo, o governo federal. E aí talvez tenha sido isso, essa necessidade de encontrar os pontos fortes e os que são pontos comuns entre todas as centrais sindicais para estarem unidas nesse momento. Você concorda um pouco com isso? Plenamente, plenamente. Diante do mal maior, todos se unem
para, primeiro, se salvar. A questão hoje está colocada é a nossa salvação. E aí não é metáfora, é questão concreta. A vida do movimento sindical e a vida de milhares de trabalhadores depende da capacidade de unir para romper essas maldades e essa insensibilidade absoluta que a gente vê no governo atual. Olha, eu posso dizer que eu acompanho governos desde quando? Acho que foi a partir do Geisel que eu comecei efetivamente a entrar no movimento sindical, a compreender, embora já tivesse ação política, mas foi a partir de 66, mais ou menos, que eu comecei a ter percepção política. Certo. Eu nunca vi um governo tão absurdo e, logicamente, tão insensível assim, e profundamente mau. São seres, né, são seres que têm uma maldade inerente nos seus projetos de vida. Acho que deu uma travadinha. Quando o presidente diz que não tem milhares no Brasil, isso é de uma desumanidade inaceitável. Quando o ministro da Educação, quando o ministro da Educação diz, cadê um monte de cadáveres que falavam? Uai, eu estive fazendo as contas, mais de 3 mil mortos amontoados dão quase 1.500 metros, uma pilha de cadáver de quase 1.500 metros de altura. Então, que pilha maior que ele quer, além disso? Então, nós estamos diante de um governo absolutamente insensível, voltado para os grandes empresários. Veja bem, o governo liberou migalhas para atender a pandemia, mas está com um projeto aí de 1 trilhão, 216 bilhões para transferir para o sistema financeiro. Este ano, 2020, o governo já transferiu para o sistema financeiro 197 bilhões. E investimento do governo foram de apenas 4,7 bilhões. Então, o governo tem uma prioridade que não é a classe trabalhadora. E sem classe trabalhadora, que é a grande maioria do povo, não tem consumo. E sem consumo, esse país não sobrevive. Qual é o milagre do Lula? O Lula não fez milagre. Foi questão da transferir renda através dos programas de auxílio, os programas emergenciais, Bolsa Família, mas principalmente com política de valorização do salário mínimo. O trabalhador não tem poupança, o trabalhador não poupa. Entra num bolso, sai por outro. É direto para mercearia, para farmácia, para o transporte. Né? Por essa questão que, tão rapidamente, o cidadão sente a pandemia. O empresário, ou então a dita classe média alta, ela tem um pouco de reserva. O trabalhador, não. É isso que você falou. Por mais que houve uma valorização do salário, e a gente sempre discute aqui no programa Trabalhador em Foco, que os governos de esquerda, claro, que erraram em algum momento, porque todos eles, em alguma escala, vacilam com a população, mas fizeram um processo de valorização do salário mínimo com a questão do ganho real. E aí, mas mesmo assim, a desigualdade existe, o trabalhador continua recebendo seu salário, pagando as suas contas e ainda faltando alguma coisa. Logo que você tem uma diminuição imediata, ele imediatamente sente a ausência desse dinheiro, e a gente não está falando de grande coisa, a gente está falando do arroz com feijão, a questão do auxílio emergencial, e é uma coisa que eu já falei en passant aqui no programa, e aqui em Petrópolis está ocorrendo, e provavelmente em todo o Brasil. Quantos são os trabalhadores que ainda estão aguardando a resposta do auxílio emergencial? Quantos são os trabalhadores que já receberam as suas respostas positivas e não têm ideia de quando esse dinheiro vai entrar? Quantos são os trabalhadores que receberam resposta negativa e que não conseguem reclamar e que não conseguem utilizar as vias de contato com o governo para dizer, não, eu preciso desse auxílio emergencial sim, porque está me faltando o básico da minha subsistência. E parece que ninguém está observando, o que não é verdade. As centrais sindicais juntas estão pensando nesse momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um momento muito, muito interessante para o movimento sindical, porque uma crise que, em geral, a imprensa hegemônica não trata dessas questões.
A pauta da miséria, a pauta do sofrimento, a pauta dos trabalhadores, ela é secundaríssima. A maioria das vezes que entra é só com conotações pejorativas, negativas, essas coisas todas. Então, por exemplo, quando o governo lançou a pauta dele, do auxílio emergencial, que eram míseros R$200, mas que o movimento sindical e grande parte dos atores sociais que permaneceram no Congresso conseguiram passar para R$600 e derrubar o veto do governo, assim que abriu a inscrição, em 2 dias, 22.400.000 pessoas se inscreveram. Isso é assustador. E aí o número chegou a 55 milhões de pessoas que estão inscritas. Dessas, 30 milhões ainda estão aguardando o que vai ser da vida deles. Então, é um problema que nós falamos de um país miserável. É um país que as condições de vida eram ruins e agora se tornam piores. Um país com a renda média de R$1.560, R$1.600, isso dá mal para aluguel, para comida, para as outras coisas. Então, o trabalhador não tem nenhum excedente. Nós temos uma campanha contra a PEC 936, o Observatório até coordenou isso aí, nós tivemos uma convergência de centenas de entidades, porque a perspectiva da redução dos salários, ela é uma perspectiva criminosa. Porque imagina você, com R$1.500, você já sobrevive mal, e isso sendo reduzido 70%, 50%, esse povo vai passar fome. Daqui a pouco vai ser igual a Colômbia. A Colômbia, as casas agora estão colocando panos vermelhos nas casas para dizer, aqui há pessoas passando fome. No Brasil, nós não temos essa tradição dos panos vermelhos, como tem na Colômbia. Mas, assim, já tem há muitas casas que o povo está passando fome. Os exemplos de mães alimentando os filhos com sopa de farinha pura, com água suja. Hoje, essa notícia está na imprensa, é algo assim que nos entristece, né? Até nos deprime, porque, na minha concepção, todo rebaixamento de meu semelhante é meu rebaixamento também, porque eu sou humano. Todo humano que é rebaixado, por consequência, acaba me afetando também. Então, essa é o grande desafio nosso. E o desafio maior é romper a estreiteza política de setores do movimento sindical que pensa mais na questão partidária, na eleição para vereador, na eleição para deputado, na eleição para... seja lá qualquer cargo que for, mais do que a ação sindical efetiva. Nesse momento, eu comecei falando, os sindicatos passaram a ter uma ressonância muito grande com os trabalhadores. Há muitos anos eu não via uma procura tão grande aos sindicatos como agora. Os trabalhadores viram que trabalhadores e trabalhadoras perceberam que são os sindicatos os únicos sujeitos ativos nesse país que pode efetivamente ter a classe trabalhadora como a sua principal e única representação a qual está ligada. Então, hoje, assim, as centrais sindicais, e aí a questão da unidade, é importante destacar o que ocorreu na MP 905. Então, há alguns setores aí do partido de esquerda que criticam essa unidade agora do 1º de maio, mas que FHC é de direita, Rodrigo Maia do DEMA, que absurdo. Isso, vamos falar então sobre isso, porque a gente Carla, tá uma delícia, mas olha, já está quase chegando no final do programa. Então vamos falar, a gente envia de regra... Mas olha para você ver, há poucos dias nós nos unimos no Congresso Nacional com Rodrigo Maia para derrotar a MP 905 do governo. Então, quer dizer, serve para unir, para derrotar uma medida provisória, que era péssima para nós, mas não serve para o cara aparecer um minutinho lá, um segundo lá. Então, isso é estreiteza política. Isso é visão rebaixada. Então, na nossa compreensão, e a compreensão da maioria das centrais sindicais, é de que, se nós não tivermos uma ampla unidade, nós não sairemos desse buraco. O governo é forte, o governo tem solidez, tem apoio empresarial, tem apoio internacional, tem apoio dos militares. E se nós não construirmos uma ampla unidade nacional, nós não sairemos disso. Nesse momento, divergências ideológicas, partidárias, com o FHC, com Ciro Gomes, e com esses atores principais da política nacional, elas são secundárias. Para os trabalhadores, o que interessa é qual é a alternativa agora e depois da crise. Olha. Nós temos 2 crises, a crise da pandemia e a crise conjuntural do país, mas só há uma alternativa.
É uma saída que possa recuperar o poder de compra, as condições de vida, as condições salariais e a perspectiva existencial minimamente digna do povo brasileiro. Isso só se conseguirá com a ampla frente. É o que o Tancredo Neves falava, às vezes você tem que tapar o nariz para atravessar um pântano, para pegar uma flor linda que há do outro lado. Depois que você atravessou o pântano, você toma banho, se lava e fica com a sua flor. Às vezes é necessário isso. Você não pode escolher aliados da guerra. Se está do seu lado, é aliado. Não interessa quem quer que seja. O processo é que vai depurar. Nós não estamos aqui, com esse 1º de maio, fazendo qualquer defesa, qualquer aliança com o FHC, com o Rodrigo Maia. A nossa função da unidade é exclusivamente em defesa de um sujeito maior, que é a classe trabalhadora brasileira, que são as classes trabalhadoras. São mulheres, homens, especialmente o povo pobre e preto da periferia, né, que é o trabalhador mais esmagado, a mulher que é a mais explorada, que aumentou a superexploração dela nesse processo, convivendo, né, com situações inimagináveis, né, de repente está o marido dentro de casa, o marido saía de manhã, voltava à noite. Então, ele não tinha nem muito tempo de brigar. Agora, as desavenças se afloram. Então o povo trabalhador está sofrendo, e muito, e muito. Quer dizer, o rico, ele tem um carrão que ele pode vender, se for o caso. Uns têm navios, outros têm iates, outros... E o trabalhador tem o que para vender? Só a força de trabalho dele. A força de trabalho biológica, a força de trabalho braçal ou mental. E é isso que nós vamos defender. A força de trabalho, ela não pode ser rebaixada ao limite da sua própria morte. E o capital sabe disso, os patrões sabem disso. Se eles matarem a classe trabalhadora, eles não vão ter quem trabalhar. Então, eles querem manter a classe trabalhadora com o mínimo possível para que não morra. Mas só que esse mínimo vai trazer doenças. Nós temos uma quantidade imensa de trabalhadores passando necessidades, passando fome. E é para esse lado que nós temos de olhar. Então, a unidade é em defesa do povo. A unidade em defesa da classe trabalhadora. E quem quer que seja, que estiver ao lado da democracia, por justiça social e por condições de trabalho e de vida, é nosso aliado, independente de quem seja. Ótimo. Sebastião, vamos falar especificamente sobre o evento do dia 1º de maio. Já está na grande mídia que os dois principais personagens que vão se unir em prol do trabalhador, nesse momento que a gente está vivendo, Lula e Fernando Henrique Cardoso, que historicamente a gente, numa percepção superficial, acha que eles só viveram separados, o que na verdade, historicamente, a gente sabe que eles estiveram juntos várias vezes contra maus maiores, vamos colocar assim entre aspas. Exato. Fernando Henrique Cardoso apoiou o Lula quando o Lula teve no segundo turno contra o Collor. E aí, raciocina-se que logo depois a gente teve o impeachment do Collor. Depois, várias outras situações, eles estiveram juntos antes e depois disso, em momentos em que se entendia a questão do bem maior e de um mal maior. Como é que foi projetado esse evento do dia 1º de maio, né? O que vai ser discutido e como é que as pessoas podem participar? Afinal de contas, a gente está falando de fique em casa. Então, como é que todo telespectador do programa Trabalhador em Foco e todo cidadão pode assistir e participar desse momento histórico em que homens da política, mulheres da política vão se reunir tendo algumas posições tão divergentes, mas hoje tendo duas questões que quase todo mundo concorda, né? Precisamos pensar em políticas para salvar vidas por conta da pandemia, seja por uma questão de saúde, seja por uma questão de cidadania, por conta de auxílio emergencial e dinheiro e afim, e comida, e contra esse momento, esse presidente que hoje nós temos no nosso governo federal. Olha, é uma questão muito importante o que você levanta, pelo seguinte, há um certo desconhecimento histórico. A unidade de Lula e FHC vem desde a época da ditadura militar. Nas greves do ABC de 78, o Fernando Henrique Cardoso era senador. E ele foi decisivo naquele combate que os militares queriam invadir a Vila Euclides,
onde os metalúrgicos reuniam. Ele foi extremamente importante para garantir a segurança de Lula na prisão, em função das greves do ABC. Ele foi extremamente importante para que os sindicatos não fossem destruídos. Então, é uma relação histórica que foi quebrada no momento que houve a ruptura política, PSDB, PT. Mas, do ponto de vista até programático, o Lula não se distingue tanto de FHC. O PT não é muito diferente do PSDB de FHC. São partidos social-democratas, enquanto tais têm uma agenda muito similar. Tanto que, não com a profundidade, não com a extensão, mas muitas das ideias dos planos dos programas de auxílio, eles já estavam gestados também, desde o governo FHC, alguns programas de economia solidária, de cidadanias, então, alguns projetos, né, que são comuns ao PT e ao PSDB. Então, nesse momento, onde que é melhor estar o FHC? Do lado do Bolsonaro ou do nosso lado? Não tem a menor dúvida. Ele tem influência interna, ele tem influência externa, ele tem relações internacionais. É uma pessoa que, em caso de uma crise mais grave, de um agravamento aí da democracia, do rompimento de direitos, ele é um interlocutor internacional fundamental para todos nós. Então, nesse momento, qual que é melhor? Ter o presidente da Câmara dos Deputados a favor do Bolsonaro, fazendo o bem demais com o Bolsonaro, ou estando ao nosso lado, com o qual nós podemos dialogar. Qual que é a importância disso? É o diálogo. Então, no momento que o Rodrigo Maia vem ao nosso palanque, ainda que virtual, nós temos um acesso a ele. Ora, essa MP aqui, vamos conversar sobre mais isso, cria mais uma comissão, abre mais debate, não tramita sem que os trabalhadores possam intervir. Então, esse é o nosso ganho. Então, no momento, se eu ficar jogando pedra, quando eu vou bater na porta dele, olha, essa MP 936, monta uma comissão especial, que as sindicais possam participar. Então, esse é o processo de luta. Quer dizer, nós não estamos assumindo a posição do Rodrigo Maia. Ao contrário, é ele que está vendo a nossa posição, abrindo um canal de entendimento, de conversa, e nós mantemos nossos princípios. Nós não abrimos mão de 1 centímetro sequer dos nossos princípios, mas justamente pelos nossos princípios, nós conversamos. Então, veja bem, acordo coletivo, negociação coletiva. Tem empresário que é bandido, é ladrão, é assassino, é miliciano. Eu não vou conversar com ele? Eu tenho que sentar na mesa com ele, querendo ou não. Quantos bandidos nós sentamos às mesas das negociações coletivas? Mas é obrigação nossa do movimento sindical. Nós temos que negociar. A função do movimento sindical é a negociação. A função do partido político é a luta e o confronto. Mas a nossa é a negociação. E nós negociamos em benefício, em defesa da classe trabalhadora, nós negociamos com todos que são nossos, com quem for possível negociar. Com relação à participação, é a primeira vez na nossa história que criamos um 1º de maio virtual. Em alguns países a experiência está sendo feita, outros países vão fazer manifestações, no caso do Chile, está sendo convocada uma grande manifestação, mas com medida de isolamento, afastamento, tal. A França montou, a CGT francesa montou um sistema virtual muito bonito. A CGI da Itália, houve unificação das centrais sindicais na Itália para fazer até o chamamento deles é Unidos contra a Crise. E o que será o amanhã? Então é interessante isso. E aqui nós temos essa perspectiva também. Agora, a participação se dá primeiro acompanhando a live que vai ocorrer das 10 às 14 horas. E segundo, encaminhando sugestões para as centrais sindicais. Você é filiado ao seu sindicato, ou você tem simpatia pela CUT, pela FUT, qualquer que seja entrar, encaminhe um e-mail para lá, encaminhe uma mensagem. Olha, depois da crise, o que eu quero? Depois da crise, eu quero mais salário. Depois da crise, eu quero mais saúde. Quer dizer, aí nós vamos colher essas informações de talvez milhões de trabalhadores, o que os trabalhadores estão reivindicando após a crise. Qual é o nosso programa alternativo que as centrais apresentar para a nação após a crise. Então, esse é o momento também de nós entrarmos em contato virtual, mas é um contato direto com as nossas bases, com os nossos trabalhadores, todas as pessoas, indistintamente, podem entrar no site das centrais, podem entrar nos WhatsApp colocados nas redes aí, podem entrar nos Facebooks, apresentando suas sugestões. Eu quero, após a crise, quando voltar à normalidade, que não será normalidade,
será uma normalidade anormal, né? Eu quero isso. Eu quero que a Centragem defendam isso. O nosso programa é este. Maravilha. Sebastião, muitíssimo agradecida. Nós já estouramos o tempo. Foi um prazer conversar com você. Quero que você saiba que eu estou sempre aberta a sugestões de pauta. Tudo que rolar de interessante na Nova Central e no Observatório, me avise para que a gente possa compartilhar e dividir com o nosso telespectador aqui de Petrópolis. Tá. Ótimo. Desde já eu deixo uma pauta, não sei se você já fez. Situações de vida, de trabalho dos trabalhadores na área da saúde. Não são médicos. Médicos, enfermeira, motorista de ambulância, faxineiro. A gente vai falar em breve, o programa já está gravado sobre EPI e EPC. Mas eu ainda não conversei com o povo do Sindicato da Saúde daqui de Petrópolis. Vou fazer isso. Isso. Para falar um bocado sobre como está esse momento. É a questão humanitária mais urgente. Está tendo suicídios, mortes, contaminados, médicos que não sabem o que vão fazer da vida depois da pandemia. Com certeza será uma situação psicológica extremamente grave, uma exaustão extremamente grave, e eu acredito que é uma pauta humanitária no mais amplo sentido possível. Vamos fazer isso. Muitíssimo agradecida, foi um imenso prazer falar com você. Vamos continuar nos falando. Um abraço. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada a você que ficou com a gente nesse programa. Espero que você vá lá participar desse momento online, mas na pauta do trabalhador no dia 1º. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.